Claro com a Câmara na cidade. No programa desta semana, nós vamos falar sobre a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. Quem circula aqui pelo viaduto Otávio Rocha percebe a necessidade de reformas e também melhorias na limpeza e segurança do local. Além disso, há reclamações sobre o fato de moradores de rua utilizarem o espaço como abrigo. Junto com o vereador Reginaldo Pujol, nós vamos verificar como anda o processo de revitalização do centro e também do viaduto. O resultado desta visita a um dos principais bairros de Porto Alegre, você confere a partir de agora. A história do viaduto Otávio Rocha, conhecido como Viaduto da Borges, se mistura à própria história de Porto Alegre. O empreendimento começou a ser desenvolvido em 1914 como parte do primeiro plano diretor da cidade. O projeto previa a abertura de uma avenida que ligasse o centro da capital às zonas leste e sul. Em 1988, o viaduto Otávio Rocha foi tombado pelo município. Percebendo a necessidade de chamar a atenção do poder público para o monumento, comerciantes da região se mobilizaram e, em 2007, fundaram a Arcov. Desde então, a associação trabalha pela revitalização do espaço. O Flores é presidente da Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha, Arcov. Flores, a Arcov já existe aí há cerca de 10 anos. Como é que tem sido realizado o trabalho de vocês? Bom, a gente no governo Fofô, né, Fogaça e Fortunati, nós, a associação, com a Associação dos Moradores do Centro e os movimentos sociais e culturais da cidade, trabalhamos para fazermos um projeto de restauração e humanização do viaduto, como a gente chama. Isso foi feita a licitação pela prefeitura, o projeto já está concluído. Há 4 anos nós apresentamos eles aqui no mês de agosto, na semana do patrimônio histórico, né? E então o projeto já está pronto. Agora o que nós queremos com o governo do Júnior, né, do Marquesan, nós queremos que o governo seja nosso parceiro para que nós vamos buscar os recursos do projeto. A PPP nós queremos com a Arcov, porque a Arcov tem todas as condições jurídicas e a identidade cultural desse patrimônio para buscar os recursos, né, através da lei de incentivos e outras parcerias. Então nós temos o apoio da sociedade para a restauração e humanização do viaduto. A nossa entidade, ela buscou, durante todo esse tempo, essa luta, a construção, para ter a continuação, para ser a dona do projeto em si, né, nesse sentido. E nós queremos ser parceiro do governo, porque nós, além de queremos executar o projeto, buscar os recursos para o projeto, nós já propomos também uma zeladoria para o viaduto pós a restauração, porque não adianta você só restaurar. Você tem que zelar, porque o que foi feito anteriormente, 98 para 2001, foi só cuidado do bem material e esqueceram o imaterial. Tem que envolver os moradores do entorno, as entidades, a própria ARI, os hotéis. Além de ser cartão postal da cidade, o viaduto Otávio Rocha também é um ponto comercial. O local reúne lojas de discos e antiguidades, sebos e também cafés. E ainda o tradicional Teatro de Arena, fundado em 1967. Na década de 90, a prefeitura iniciou o restauro do viaduto. As obras tiveram um custo de R$ 835 mil e foram concluídas em 2001 com a reinauguração do monumento. Em cumprimento a uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, a Prefeitura anunciou em 2015 a conclusão de um novo projeto de revitalização. Orçado em 33 milhões de reais, a obra contemplaria novas instalações hidráulicas e elétricas, pintura anti-pichação, iluminação com lâmpadas de LED, piso adaptado para pessoas com deficiência e recuperação dos banheiros. Atualmente, a questão do viaduto Otávio Rocha é responsabilidade da Coordenação de Memória Cultural da Prefeitura. O órgão afirma que vai reavaliar o projeto a fim de estabelecer prioridades e reduzir os custos da obra. É um momento muito complicado, muito difícil de projetar as coisas, porque a crise econômica brasileira não é restrita ao problema do mercado ou da cidade de Porto Alegre, é nacional.
O Brasil, com alguns anos de atraso, está vendo os efeitos tardios de uma posição equivocada por um estilo de administração que está superado. Então, hoje, do executivo que não tem recursos para segurança, que não tem recursos para a saúde, que não tem recursos de educação, nós muito pouco podemos esperar. Então, nessa hora, o que se põe? Criatividade. E acho que nós poderíamos, através de estímulos, etc., fazer com que a livre empresa tivesse algum interesse nessa área. É lógico que para isso tem que ser superado outro tabu. Qualquer coisa que a gente fala empresário, os caras dizem, não, mas esse cara pretende lucro. Claro que o empresário que não quiser ter resultado positivo na sua empresa, não é empresário, é falido, né? Porque não vai conseguir sobreviver. Nesta linha, se nós vencer esse tabu e esse preconceito, acho que dá para se construir alguma coisa de parceria público-privada para revitalizar este verdadeiro monumento histórico de Porto Alegre. Por exemplo, nós trabalhamos com a ideia, a Arcov, principalmente eu, é uma iniciativa minha, é de nós buscarmos uma emenda de toda a bancada gaúcha para o viaduto, porque o viaduto não é de Porto Alegre, ele não é do Rio Grande do Sul. Hoje, após a Copa do Mundo, essa é uma obra única, como a própria arquiteta Briana Bica fala, é o único viaduto que você pode andar por cima, por baixo, pelos lados, e pós a restauração, as escadas vão estar reabertas. Em 2009, foi criado o Fundo de Apoio e Fomento ao Viaduto Otávio Rocha. Pelo projeto de lei, as verbas seriam provenientes de contribuições mensais dos comerciantes, locação de espaços de publicidade, recursos públicos e doações de pessoas físicas e jurídicas. Mas a questão econômica não é o único entrave. A sensação de insegurança no entorno também traz impactos para os comerciantes. Segurança não existe, né? A gente tem muita sorte que não está acontecendo o pior pela quantidade de coisas, de pessoas que estão frequentando. Desalego que é um problema social, até, mas acontece que tem que ter segurança. Assaltos acontecem, tráfico acontece, todo mundo sabe aqui. Então a gente tem até um certo receio, muita gente tem receio de falar sobre isso aí. Também a loja que fica próximo a Fernando Machado, então as pessoas, às vezes amigos ou fregueses, dizem, olha, Laminha, o negócio é o seguinte, eu tenho que ir aí, mas eu vou ter que passar por baixo do viaduto, eu vou deixar quando eu estiver do outro lado, que aí eu vou aí e compro o que eu quero fazer aí de ti. Então isso aí influencia muito, muito. Muitas vezes as pessoas, quando vêm nos reclamar, elas reclamam apenas do policiamento na frente do seu estabelecimento ou na frente da sua moradia. Se nós trabalharmos assim, no final do mês, nós vamos verificar que determinadas ruas têm maior incidência de ocorrência que outras. Então, nós procuramos intensificar o patrulhamento em toda a área do nono. Na área do nono não tem tipo de ocorrência que seja mais interessante ou que nós damos mais valor do que outras. Todo delito para nós tem o mesmo valor. Nós abordarmos um delinquente em determinada área do nono, muitas vezes essa pessoa tem vários antecedentes policiais, mas nós só podemos conduzir essa pessoa presa quando no sistema ela constar como foragida, prisão preventiva decretada ou ser reconhecido por um crime ou portar uma arma. Então muitas pessoas reclamam, só que elas não registram ou não querem acompanhar a ocorrência, dificultando o nosso trabalho. Além dos atos de vandalismo e dificuldades de preservação, o grande número de moradores de rua no centro preocupa. Segundo dados da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a região central da cidade concentra a maior parte do sem-teto. É um lugar onde o comércio está bem estabelecido, onde tu tem distribuição e circulação de dinheiro. É um lugar em que as pessoas têm acesso, a própria população de rua, por exemplo, ela sobrevive muito da catação, da cuidação de carros, então é aqui que está esse recurso, né? Então é a isso que a gente atribui, né? Essas regiões mais centrais. Então o próprio comércio da alimentação aqui garante a muitos deles a alimentação do dia a dia. Eu acho que tem na raiz de tudo isso um problema que é a cidade de Porto Alegre
mais precisamente o centro histórico, está vendo agudizar. E que eu tinha declarado que era uma das 3 razões fundamentais da minha atuação nesse segundo semestre aqui na Câmara de Vereadores. Tem o problema dos chamados moradores de rua. Moradores em situação de rua, como eufemisticamente são chamados. Aqui no viaduto, que vocês escolheram muito bem como um dos belos exemplos de coisas importantes de Porto Alegre que tem que ser preservado, nós constatamos que essa situação se agrava de forma assustadora. Inclusive é quase que impossível, em determinados momentos, tu transitares aqui pela Avenida da Borges de Medeiros, na parte coberta do viaduto, sem correr o risco de tropeçar em alguma pessoa, ou quem sabe até mesmo, já vi casos de pessoas serem mal recebidas porque entendem que eles estão aí com outra razão, senão simplesmente por passar nessa área. Como eu sou morador aqui da Coronel Genuíno, eu sou cobrado intensamente por providências nesse particular. Não tem condições de melhorias atuais com a frequência dessas pessoas que estão aí morando aí embaixo. Então, o momento principal teria que ser selecionado, não ter ninguém aí embaixo, para começar primeiro a limpeza, porque o cheiro é horrível, e todos os dias a prefeitura manda lavar, mas tira na hora, mas eles viram as costas e estão tudo aí de novo. Então deveria ter uma guarda do município, né? A guarda para não deixar essas pessoas ficar aqui e levar eles para outros lugares. Muitas vezes lugares até há, mas eles não querem ir. O julgamento que eu tenho da pessoa permanecer ou não e se ela quer ou não, isso beira a compulsoriedade e daí é uma questão judiciária, não é nossa. O que a gente sempre tenta é também não banalizar a opinião do comerciante, né? Porque nós temos um trabalho, eles convivem aqui todos os dias. O que a gente tenta muitas vezes é esclarecer para esse comerciante que não necessariamente a pessoa em situação de rua tem alguma relação, por exemplo, com o furto, ou com o roubo, ou com o uso de drogas, ou com o comércio de drogas, né? Pode estar entre as pessoas da população de rua ou não. De qualquer maneira, essas ações que são ilícitas, por exemplo, se a gente for pensar assim, elas também não são de nossa competência. Então a gente trabalha muito nesse eixo da proteção e da garantia. Quando a gente conversa com o comerciante, a gente inclusive busca estabelecer uma relação de que esse comerciante, ao perceber essa diferença, consiga também ser nosso parceiro no sentido de ligar para nós e dizer assim, olha, tem uma senhora ou tem um senhor que eu vejo que está precisando, que não faz parte de uma rede mais organizada, né? Dá para vocês virem aqui. Então a gente veio inclusive com o apoio da comunidade. Bom, e além de receber milhares de pessoas todos os dias a caminho de seus trabalhos, o centro de Porto Alegre também é local de moradia para muita gente. A estimativa da Prefeitura de Porto Alegre é que mais de 40 mil pessoas residam no centro. O bairro tem prédios e monumentos históricos e um clima bem particular. O jornalista Aires Ceruti é morador aqui do centro e tem uma relação toda especial com essa parte da cidade, não é mesmo? Exato, porque além de morador eu trabalho aqui no centro. Eu edito uma revista de turismo, que é a revista Programa, e isso me obriga profissionalmente a estar envolvido com tudo que acontece. E eu moro, por circunstâncias, aqui ao lado do viaduto, no edifício Dom Felipe, há 42 anos. Então o meu dia a dia, a trabalho, a lazer, é aqui pelo centro. Então eu vou conhecendo cada esquina, cada rua, e quando eu vejo alguém em dúvida para que lado seguir, qual é o endereço? Santa Casa, é para lá. Casa de Cultura Mário Quintana, é para lá. O Mercado Público, desce aqui. Então, eu tenho um mapa na cabeça por todo esse tempo.
A partir dessa convivência, eu passei a dar mais atenção para o espaço público, que é a calçada. Queira ou não, num ambiente de metrópole como é Porto Alegre, a gente enfrenta o vandalismo, a pichação que a gente vê aqui. É difícil focar a câmera que não tenha algo que precise ser melhorado. Tanto que eu estou começando a preparar um conceito para trabalhar com a Associação dos Moradores. Eu estava ontem imprimindo e coincidiu com a entrevista aqui, que eu chamo de urbanismo participativo, para que os moradores, através dos condomínios, participem de alguma maneira na frente do seu prédio, na frente da sua casa, porque é tanta coisa por fazer que até aquilo que é a responsabilidade do poder público, a gente sabe que se torna quase que uma utopia. Além do viaduto Otávio Rocha, o vereador Reginaldo Pujol tem um carinho especial pela Ponte de Pedra, localizada no Largo dos Açorianos. Concluída em 1854, a ponte era a única ligação entre o Menino Deus e o centro de Porto Alegre. Em 1937, perdeu sua função inicial, mas foi incorporada à paisagem urbana como um resquício da Porto Alegre antiga. Bom, ali na Ponte de Pedra está uma das maiores derrotas da minha vida, porque eu estou perdendo esse jogo de goleada, né? Porque quando eu consigo festejar que as coisas começavam a acontecer, a recuperação da ponte, a reorganização do lago, fecharam tudo em redor para em 6 meses fazer, aí tem uma série de contratempos, hoje eu não sei quando é que eles terminam. Olha, eu sofro muito com isso. Honestamente, eu quero usar da força do teu programa para fazer um chamamento para a população. Vamos todo mundo se unir. Isso é um símbolo de Porto Alegre, meu Deus. Isso aqui é Porto Alegre antigo e Porto Alegre moderno. Aqui Porto Alegre começou a crescer. Vamos preservar essa área. Vamos, sei lá, como é que nós vamos fazer, né? O município está mal de recursos, mas se um recurso garantido tem que ser melhor aplicado. E, se for o caso, vão tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vão terminar essa obra da Ponte de Pedra, que não precisa tantos recursos assim. Precisa muita disposição política de fazer agora e já. No ano passado, a Ponte de Pedra foi alvo de polêmicas. Houve a alegação de que as obras de restauro não estariam mantendo as características originais do monumento. Para Pujol, é fundamental que o executivo dê mais atenção aos principais símbolos de Porto Alegre. Eu tenho esperança que o Marquesan, que não era o prefeito que eu escolhi, eu votei no primeiro e segundo turno contra a candidatura dele, mas agora eu tenho que reconhecer que ele é a vontade popular. Como vereador independente, eu procuro ajudá-lo o máximo possível e quero ajudar muito mais ainda, não como adesista, mas como alguém interessado em ver ele acertar e resolver alguns problemas da cidade, como esse que nós falamos da Ponte de Pedra, que precisa ser encarado com a maior urgência possível. Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode também acompanhar a programação da TV Câmara pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição!